Bom, o problema apresentado, o problema dos componentes conexos, ele vai primeiro nos dar o número de casos, né, que serão utilizados, a quantidade de vértices, a quantidade de arestas e as arestas em si. Bom, com essas arestas, a gente tem que printar quantas componentes conexas nosso grafo tem e quais são. Bom, analisando esse exemplo aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, 1, 2, 3, 4 arestas. Se nós olharmos para cá, nós temos três componentes conexas, o ABC, o D e o EF. Então, nosso print seria A, B, C, pula linha D, pula linha E, F, pula linha, três componentes conexos. Bom, como dá para ver aqui, no nosso exemplo de entrada, nós temos três vértices, A, B e C, e uma aresta, que no caso seria o AC. Bom, dado esse grafo, nós teríamos duas componentes conexas, o AC e o B. O AC, já que estão ligados por uma aresta, e o B, que não está ligado a ninguém, duas componentes conexas. Esse é o problema que foi apresentado. Como solução, nós utilizamos a busca em profundidade, que é o nosso DFS. Então, nós recebemos um vértice, e a partir desse vértice raiz, a gente procura todos os vértices adjacentes a ele de forma recursiva, né? Nós armazenamos esses vértices que já foram visitados, que são os vértices que já fazem parte de uma componente conexa, ao passo que a gente também armazena os vértices que a gente vai visitando pela primeira vez em um vetor que será printado posteriormente. Bom, na nossa solução, nós utilizaremos a tabela ASCII para converter os vértices, que são definidos como letras A, B e C, em valores inteiros, 1, 0, 1, 2, 3 e sucessivamente. Então, o A é mapeado para o 0, o B para o 1, o C para o 2 e assim sucessivamente. Nosso max size ele é 26, porque é a quantidade de letras que nós temos em nosso alfabeto. Então, nós teremos vetores de 0 até 25, que serão, respectivamente, as letras que nós temos em cada vértice. Bom, aqui nós temos nossa matriz de adjacência, né? Então, nós temos uma matriz 26 por 26, no qual, se nós temos que a posição 0, 1 é true, quer dizer que A e B são ligados entre si, eles são adjacentes entre si. Então, nossa lista de adjacência, ela trabalha nessa transformação de letras para valores inteiros. Então, assim, nós definimos que as posições 0 e 1 seriam A e B, 2 e 3 seriam D e E assim sucessivamente. Bom, esse visit, no caso, ele é nosso vetor que ele armazena quais vértices já foram visitados, né? Ou seja, quais vértices já fazem parte de um componente conexa que já foi encontrada, de tal forma que as posições são equivalentes ao vértice, da mesma forma que o adjacente. Então, se o vértice visited, se o vetor visited na posição 0 for true, quer dizer que o A já foi encontrado e já foi visitado. Esse vetor vértice founded in component, ele vai a cada execução do nosso DFS, ou seja, a cada vez que nós encontrarmos um componente conexo, ele vai salvar as nossas componentes, os vértices dessa componente, nesse vetor para ser printado posteriormente. Bom, aqui está apresentado o nosso DFS novamente, né? Que ele vai pegar o vetor visit na posição atual e pôr como true, ou seja, esse vetor já foi visitado, vai armazenar esse vetor esse vértice, perdão, no nosso vetor founded, ou seja, encontramos esse vetor, esse vértice, e vai passar para os próximos que são adjacentes e que não foram visitados. Então, se o outro vértice ele é adjacente ao nosso atual e ele não foi visitado, a gente recursivamente chama a nossa função de tal forma que a gente vai encontrar todos os vértices adjacentes ao nosso vértice raiz. Bom, nós temos aqui uma função para ordenar nosso array, né? Nosso array vértice founded, visto que nós temos que printar em ordem crescente, ou seja, nós não podemos printar A, G, C. Tem que ser A, C e depois G. Então ele vai usar o bubble sort para ordenar o nosso vetor. Então, se o nosso vetor na posição I for for maior do que I mais 1, quer dizer que tem que realizar um swap, né, como está definido aqui, uma troca
de posição entre o i e o i mais 1. Se nós chegamos na nossa última posição do nosso vetor e ele não realizou um swap de nenhuma forma, quer dizer que nosso vetor já está ordenado. Bom, por último, a gente tem nossa função de criar adjacência. Como eu falei, ele vai receber dois vértices char e vai transformar esse vértice, que é um char, para um inteiro, a partir dessa aritmética aqui. Então, o vértice A menos A, vértice B menos A, vai receber true. Então, se a gente tem uma adjacência entre o vértice A e D, aqui vai ser 97 menos 97, que vai ser 0. E aqui vai apontar para a posição do D menos 97. Então, aqui nós vamos ter nossa adjacência dos dois lados, né? Então, vai ser AD e DA. Bom, olhando para o nosso principal, primeiro nós escaneamos a quantidade de testes, né? Depois nós escaneamos a quantidade de vértices e arestas. Então, enquanto existirem arestas, a gente vai criar as nossas adjacências entre o vértice A e o vértice B na nossa matriz. Bom, depois, enquanto houverem vértices, se o nosso vértice não foi visitado, a gente vai aumentar a quantidade de componentes conexas e fazer nosso DFS a partir desse vértice. Então, nós vamos procurar os adjacentes para ele. Depois que nós tivermos todos os nossos adjacentes na nosso vetor vértice founded in component, a gente vai ordenar ele em ordem crescente e depois printar essa ordem crescente. Depois que nós fizemos isso, a quantidade de vértices encontradas tem que ir para menos 1, né, para essa ordenação funcionar. E depois a gente printa a quantidade de componentes conexas. Por fim, mas não menos importante, a gente tem que usar essa função clearVariables, que vai, como mostrado aqui em cima, vai zerar os arrays de adjacência e os arrays visitados para as próximas execuções. Por último, vou apresentar um exemplo. Vai ser apenas um caso teste, no qual nós temos 8 vértices e 7 arestas. As arestas são AD, DH, AH, HE, BF, GF e GB. E assim como pode ser visto na imagem, são exatamente 3 componentes conexas, essas componentes conexas em ordem crescente.